Sejam todos bem-vindos, então, à sessão ordinária do Conselho Penitenciário, hoje, no dia 31 de agosto de 2022, às 14h10, presentes na sessão conselheira Silvia, conselheiro Yara, conselheiro Joey, conselheiro William, justificadas suas ausências do conselheiro Antônio Quinupa, conselheiro Afonso Castelhano e conselheiro Miguel Stadler. Não poderão comparecer em virtude de outros compromissos agendados para o mesmo horário. Na qualidade de presidente, com relação a assuntos gerais, não temos assuntos gerais para tratar nesta reunião. Estamos na torcida agora, a partir do dia 1º de janeiro, para que dê em trâmite regular dos procedimentos que aqui já foram informados, né? Em virtude de lei, não tem como dar andamento natural dentro do período de 180 dias que antecedem a candidatura e a eleição do novo governante, novo chefe do Poder Executivo. Então, nos termos da lei, nós não podemos ter nenhuma aprovação de projeto que gere despesa, né? Isso aqui é de acordo com o parecer emitido em nota técnica da própria assessoria da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Com relação a assuntos gerais, se algum conselheiro está com a palavra, fique à vontade para mencionar, por gentileza. Presente também, não vendo quem queira mencionar, presente também o conselheiro André Toledo, agora na reunião, aumentando o quórum da nossa reunião ordinária. Passo a palavra, então, para a conselheira Silvia Cristina Xavier, para a relatoria dos pareceres com relação a relatórios de inspeção, relatórios do Conselho da Comunidade e de mérito, se houver. Está com a palavra e seja bem-vinda, conselheira Silvia. Então, eu fiz a análise do protocolo 19.110.753, dígito 5, da Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu. É um relatório de inspeção prévia e foi oferecido esse relatório pela diretora da unidade, a Cláudia Souto, que é a diretora, informando que se trata de uma unidade de regime fechado, com capacidade para 280 mulheres, e encontra-se hoje, né, na data do relatório, com 243 mulheres internas, né, com vaga ainda para mais 37 pessoas. Relata que o estabelecimento penal dispõe de 2 galerias coletivas, com total de 34 celas em cada uma, para a população carcerária, e que mantém pátio de banho de sol, e essa atividade não foi interrompida na pandemia. Conta com agentes públicos, scanner. Deixa eu só colocar aqui, não estou conseguindo baixar, só um minutinho. Monitoramento eletrônico, raquete, o monitoramento eletrônico, cerca elétrica não funciona e ainda ela não possui intervenção tática. Então, a intervenção tática da unidade é realizada quando solicitada, né? E ela acontece em 5 minutos. Ela está em boas condições de habitabilidade, é descrito as instalações elétricas e hidráulicas como boa, as pinturas das paredes da unidade são cinza e azul, e das celas palha e cinza, considerada também boa em perfeitas condições. Foram realizadas inspeções nos últimos meses, né? Dia 1º de junho pelo Ministério Público Estadual, dia 6 de abril pelo Ministério Público de Trabalho e pelo Conselho da Comunidade no dia 11 de abril. As questões disciplinares de segurança são definidas, né, e estabelecidas nas reuniões do Conselho Disciplinar, com participação da Defensoria Pública do Conselho da Comunidade. Existe esse conselho, a cada 20 dias ele se reúne, e a triagem daí se estende por 30 dias. E dispõe de cela de isolamento e não tem sido aplicada o RDD, e conta com 2 celas para seguro na Galeria 1, cela 107, e Galeria 1, cela 108.
sistema de alimentação ele é terceirizado e a mão de obra é do preso, né, previamente qualificada para isso. Então, eles são capacitados a realizar ajudar, né, fazer inspeção da alimentação quando chega, né, e também não é permitida alimentação, entrada de gêneros alimentícios, porém eles podem preparar alguns alimentos no interior da cela, e isso é regulamentado por uma ordem de serviço. É realizada assistência material na unidade, fornecido material básico de higiene e vestuário pelo Estado, e o fornecimento é regulamentado, mas ela não descreveu a regulamentação. Assistência à saúde, ele conta com um médico. Um pouquinho que meu computador está voltando. Aqui. Só um minutinho, perdão, viu? Assistência à saúde, ela conta com um local de atendimento na unidade, tem um médico disponível e também é próximo à unidade do pronto atendimento do SUS. Ela não conta na cadeia com um local para atendimento odontológico e também não possui dentista disponível. Não dispõe também de projeto específico de prevenção de doenças sexualmente transmitíveis, né, que são a DST e AIDS, e não dispõe de qualquer projeto para atendimento de usuários de drogas. Na pandemia, foram oferecidas mensalmente máscara, álcool líquido e álcool gel, e o estabelecimento possui uma assistente social, uma enfermeira, uma psicóloga. Os atendimentos foram interrompidos não foram interrompidos durante a pandemia. Ela dispõe de um local para atendimento jurídico do cliente. Os presos de triagem recebem atendimento jurídico pela Defensoria Pública, que está presente na cadeia, né? São realizados, existe um espaço para cultos religiosos que foram interrompidos apenas durante a pandemia. Eles têm assistência psicológica, social e de lazer. Então, eles têm, esses atendimentos são realizados por profissionais específicos, né? Então, eles têm aula de música, de jogos, né, que eles fazem, e essas atividades esportivas não foram interrompidas durante a pandemia. É uma unidade feminina. Assistência social e educacional eles possuem, então eles oferecem ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior. No fundamental, eles têm pelo EJA, eles têm 7,73% na fase 1, 33,91% na fase 2 do EJA, no ensino médio 14,16% e no superior 2,31%. Eles possuem uma sala de aula com biblioteca, que é propícia para remissão de leitura, que 39,48% participa, né, e dispõe de espaço multiuso também para realização de teatro, artes, músicas, e essas atividades, infelizmente, essas atividades mais esportivas foram interrompidas na pandemia e outras atividades de estudo foram realizadas no sistema EAD. É feita uma qualificação profissional e são oferecidos cursos nessa qualificação profissional. Nossa, voltou de novo. São oferecidos cursos visando empregabilidade, então eles fazem pesquisa de mercado com a aspiração dos internos. Então, eles observam o nível de escolaridade, o tempo de progressão de regime, além do tempo de implantação dessas atividades dentro da unidade. Então, eles são oferecidos a eles canteiros internos, convênios com empresa, que 25 pessoas participam, fabricação de uniforme, também 25 pessoas,
faxina interna 15 e na biblioteca 4 pessoas. Recursos humanos, ele tem atendimento psicológico, assistência social e um pedagogo, e é oferecida assistência aos agentes públicos, como psicólogo, psicossocial e treinamento anual. A unidade oferece, eles realmente realizam isso em benefício próprio, né? Então, aqui está o meu relato de forma sucinta, né? E o meu parecer, tendo em vista que as informações são suficientes, ele é favorável à aprovação. E aguardamos novos relatórios mensais com a ressalva de que eles venham sem rasuras, porque foi feito o preenchimento à mão e veio bastante borrada. A impressão que se tem é que escreveu um número, depois tentou, alterou por cima, né? Então, que ele venha sem rasuras para que eles possam ser apreciados adequadamente. Então, essa é a minha Parecer. análise. Conselheira Silvia, só confirmando, é o relatório de inspeção prévia ou do Conselho da Comunidade de Foz? Inspeção prévia. Ok, então está em votação via enquete. Relatório de inspeção prévia da Penitenciária Feminina de Foz, unidade UP, que é a unidade de progressão, via enquete. Está aprovado, conselheiro Silvia. Pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum. Muito obrigada. O outro que eu fiz, que é do Conselho da Comunidade, meu computador hoje está bem maluco. Eu perdi ele aqui no computador, eu não consigo, mas eu já protocolei e encaminhei. Eu peço para estender o prazo até a próxima reunião, para que eu possa relatar, se for possível, por favor. Ok. Está definido, se até durante a reunião a conselheira conseguir localizar, Vou tentar. a conselheira nos avisa, mas se tiver mais algum, pode prosseguir também, por favor. Muito obrigada. Ok. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten, também a reunião está presente. Eu passo a palavra, então, agora à conselheira Yara Estrada, para, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer. Seja bem-vinda, conselheira Yara, está com a palavra. Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu recebi, na verdade, segunda-feira, dois relatórios de inspeção, mas confesso que não consegui analisar em tempo. Então, se o senhor quiser, mando para o senhor durante a semana ou deixamos para a próxima sessão? Sim, deixamos para a próxima sessão. Pode ser? Eu não tenho nenhuma execução, nada de judicial. Tá ótimo. Obrigado, Tá? conselheira Yara. Sim. Obrigada. De nada, disponha. Passo a palavra, então, ao conselheiro Joy, Teninho Velo. Se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Joy, à sessão. Ok. Eu tenho aqui dois conselhos da comunidade. Primeiro é uma ata de reunião ordinária do Conselho da Comunidade de Reserva. Realizada essa reunião no dia 8 de agosto último. Pela análise da ata, percebe-se que o Conselho vem realizando regularmente suas atividades, no sentido de contribuir para melhores condições dos presos na cadeia, que abrigava, no dia 8 de agosto, 64 presos, sendo 49 já condenados. Destaca-se as condições precárias da instalação elétrica do estabelecimento, que supõe atenção da parte da Secretaria de Segurança, dado o risco de algum problema elétrico, né? Não há registro de superlotação, embora seja possível aventá-la diante do número de detentos que consta aqui na ata. Então, essa é outra realidade que deve ser considerada pela Secretaria. Portanto, eu tomo ciência desses aspectos, não se trata de um relatório propriamente, mas dá oportunidade para essas avaliações aqui. Em relação à reserva, seria isso. Ok. Em discussão pelos demais conselheiros e aprovação via enquete. Aprovado, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum.
tem agora um relatório, propriamente dito, do Conselho da Comunidade de Prudentópolis, datado de julho de 2022. É um relatório que também permite compreender que o Conselho da Comunidade tem desempenhado com regularidade a função de contribuir para a melhoria das condições da cadeia da cidade, notadamente por meio de serviços sociais e fornecimento de produtos de primeira necessidade. Com relação a outros aspectos, eu reitero as considerações presentes em evento número 38 desse protocolo, onde consta um parecer mais aprofundado sobre as condições sobre um relatório deste Conselho de Prudentópolis, porque eu tenho a impressão que eles mandaram 2 relatórios referentes ao mês de julho. Eu já havia há pouco tempo tido parecer em relação a um relatório do mês de julho e agora apareceu um outro. Então, estou reiterando as considerações já aprovadas por esse Conselho que estão no evento 38 do protocolo. Eles repetiram, conselheiro Joey, as informações ou trata-se do mesmo? Sim, basicamente são as mesmas coisas, só percebi aqui o destaque desse fornecimento de materiais e reiteram que prestam serviços sociais, mas não vejo nada que justifique novo relatório, senhor presidente. Entendi. Bom, eu coloco em discussão para os demais conselheiros e aprovação via enquete, COCOM de Prudentópolis, Paraná, referente ao mês de julho. Aprovado, conselheiro Joey. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Eu só tenho esses 2. Obrigado pela participação, conselheiro Joey. Passa a palavra, então, ao conselheiro William Zonato. Se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra e seja bem-vindo, conselheiro William. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Sem carga de processos a relatar, ok? Oi, estão me ouvindo? Está com a palavra, conselheiro Williams. Eu estou ouvindo perfeito. Ah, ok. Sem carga de processos a relatar no momento. Está ótimo, conselheiro William. Muito obrigado. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro André Toledo. Se tiver relatórios do Conselho da Comunidade, de mérito ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro André. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho pareceres do Conselho da Comunidade de Colombo, do relatório do mês de junho. Ele dá conta da existência de assistente social remunerado em R$ 2.272,75. Eles colocaram que contam com 42 presos e apontam o relatório a existência de 7 visitas ao estabelecimento no ano de 2022, mas não informam por qual órgão ou autoridade ou instituições. Então, ficou faltando essas informações ali. Mas esses 42 presos, eles contam com assistência à saúde em local próximo para atendimento pelo SUS. Não dispõe de assistência educacional, profissional, psicológica, mas é prestada assistência social ao preso, que é orientado sobre auxílio reclusão e acompanhamento à rede municipal. E existe contato com o familiar do preso, mas não é prestado pelo Estado. Consta a inexistência de assistência religiosa. Assistência jurídica informa que os presos em triagem não recebem atendimento jurídico. Quanto às questões disciplinares, não há reuniões do Conselho Disciplinar e o período de triagem são de 30 dias. O referido Conselho não faz assistência aos regressos e presos em regime aberto e não há controle do cumprimento de penas substitutivas. As informações trazidas a esse Conselho são suficientes, por esse motivo nosso parecer é favorável. A sua aprovação na medida que esperamos pelos novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio Conselho. Ok, em discussão, então, COCOM de Colombo, referente ao mês de junho. Até, inclusive, estive presente com o conselheiro Antônio Quinupa, fazendo uma inspeção prévia e visita inicial a essa unidade, uma unidade que está
está evoluindo bastante nos critérios de humanidade, né? E tem alguns detalhes estruturais que eles estão resolvendo, estão ampliando as celas, estão reformando as celas, tem uma atenção especial com relação a alguns veículos no pátio. E na época, na data da visita, que foi em meados de junho também, a gente tentou até fazer uma inspeção, uma visita ao conselho local e não teve êxito, mas na próxima visita a gente vai até lá para verificar também em loco aí quais são as condições e quais as tratativas do conselho com relação à cadeia. Mas, pelo gestor que foi informado, ele informou o conselho que o conselho é bastante participativo lá e auxilia bastante toda a carceragem com relação a esses itens de primeira mão aí que são utilizados todos os dias pelos presos daquela cadeia. Somente isso. Está em discussão, então, pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir, por favor, se tiver algum. Tá certo. Agora é o parecer do relatório do Conselho da Comunidade Uraí, frente ao mês de agosto. Eles dão conta que existe um contador e um orientador remunerados em R$ 800 e R$ 1.818, respectivamente. A cadeia pública da cidade teve seus detentos removidos para a cidade de Cornélio Procópio, no CEPOR. De todo modo, eles continuam o relatório com relação à assistência à saúde, há local para atendimento dos presos pelo SUS, né, próximo à cadeia. São ministrados medicamentos por agentes e esses também se encarregam por distribuir preservativos semanalmente. Não dispõe de assistência educacional, profissional ou psicológica. E a assistência social se resume ao contato familiar do preso. São orientados quanto ao auxílio à reclusão. De assistência religiosa, a Igreja Católica e Evangélica. Assistência jurídica informa que os presos em triagem recebem atendimento jurídico e são oferecidos assistência judiciária gratuita. Quanto às questões disciplinares, não há um conselho disciplinar e o período de triagem é de 30 dias. O Conselho da Comunidade não faz assistência aos regressos e presos em regime aberto. Com relação às penas substitutivas, o Conselho da Comunidade faz controle em relação ao cumprimento de penas substitutivas de regime aberto e condições estabelecidas por suspensão condicional do processo. São ainda cadastrados cerca de 15 instituições para recebimento de prestadores de serviço à comunidade, à prefeitura de Uraí e Rancho Alegre, hospitais, escolas municipais, estaduais, creches, APAI, ONGs, cemitérios. São sempre serviços braçais, como a limpeza de jardins, reparos em bens, roçada, servente de pintura e varrição. Existe, inclusive, a verificação em loco sobre a efetiva prestação do serviço. Nesses termos, as informações são consideradas suficientes e, por isso, nosso parecer é favorável à sua aprovação. Coloco em discussão via enquete e votação pelos demais conselheiros. Só um instantinho. Aqui deu um delay também, conselheiro André. Só por favor, Uraí Agosto, né? Uraí Agosto. Ok, só um instantinho, por gentileza. Já vai aparecer a enquete para vocês. Vamos lá. Está aprovado o conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Eu tenho um relatório de inspeção prévia da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. Eu acho que essa é a primeira que eu recebo que tem tantos pontos positivos, né? Apesar de a capacidade de presos ser maior do que no momento do relatório, né? Tinha 545 presos, no momento do relatório com 432. Dispõe estabelecimento penal de 3 galerias coletivas, individual, com um total de 108 celas. Dispõe de pátio de banho de sol, refeitório para os agentes, mas não para os presos. São utilizados os seguintes dispositivos eletrônicos de segurança: portal scanner, body scan, raquete, banqueta, monitoramento eletrônico por câmeras que gravam por até 30 dias. Aponta a existência de equipe de intervenção tática, que podem ocorrer em 5 minutos pelo
SOI GSI e em 10 minutos pela PM. As condições de habitabilidade, ela é considerada bem mantida, limpa e bem iluminada, e as condições das galerias descritas como boas. As condições de higiene, ela é considerada boa, a pintura boa, a instalação hidráulica e elétrica consideradas boas. Nos últimos 6 meses houve visitas no período pelo juiz da execução, pelo Ministério Público Estadual, pela Corregedoria do DEPEN e Conselho da Comunidade, bem como pela Pastoral Carcerária. Não sei, talvez exista alguma relação dessas visitas com a organização. Eu ainda não fui ver lá em loco, mas pelas pressões aqui do relatório parece ser muito bom. Existe conselho disciplinar, tem que ser a cada 7 dias, o período de triagem é de 30 dias, dispõe de cela para isolamento, e não tem sido aplicado o RDD e conta com local para seguro. O sistema de alimentação é terceirizado, a entrada de gêneros alimentícios não é permitida, sendo que alimentos não podem ser preparados no interior da cela. Com a portaria 499/2020 e 136/2020. A assistência material de higiene e vestuário são fornecidos tanto pelo Estado como pelos familiares. Assistência à saúde. Há médico disponível e o local é próximo ao atendimento do SUS. Conta com penitenciária, com local próprio para atendimento odontológico, mas não conta com dentista disponível. Não dispõe de projeto específico para a prevenção de AIDS. Por outro lado, a distribuição de camisinhas. Também não dispõe de qualquer projeto de atendimento de usuários de drogas. Com relação à pandemia, são fornecidos pelo Estado, de forma mensal, máscaras, álcool, líquido e gel. E a quantidade de presos testados por Covid foram 19. De Covid-19 foram 64, desculpa, e 17 positivados. E os agentes, 23 testados com 16 positivados. Dispõe o local para o advogado atender o cliente, os presos de triagem recebem atendimento jurídico, a defensoria se faz presente e presta atendimento no local com frequência diária. Não há no estabelecimento presos provisórios. Também é um diferencial bem grande em relação aos outros relatórios que têm passado por aqui, é essa questão dos presos provisórios. Assistência psicológica, social e lazer. Assistência social, com contatos das famílias, há profissional dessa área no estabelecimento, assistência social, com atividade esportiva e recreativa não interrompida pela pandemia. Ela oferece ensino fundamental e médio, propicia a remissão pela leitura, educação formal, curso da faculdade FAM Padrão, através da plataforma, curso Senai e panificação, sendo que 56% dos presos participam dessas atividades. Qualificação profissional e trabalho. São oferecidos cursos de qualificação profissional a 90 presos nesta atividade. São oferecidos trabalhos de barbeiro, bibliotecário, cozinha, faxina, lavanderia, manutenção, convênio com empresas. E nos canteiros internos é de R$ 70 a remuneração e no externo de R$ 802,95. O critério de escolha dos presos são comportamento disciplinar, aptidão para atividade, que será desenvolvida, e escolaridade e profissão. Com relação aos recursos humanos, são oferecidos pelo SPEM e algumas atividades de capacitação foram desenvolvidas na modalidade de ensino à distância. Também foram realizados cursos de formação de brigadista, atendimento pré-hospitalar, APH e APH tático, curso de condução de veículos oficiais, curso de treinamento de capacitação para operações policiais penais, curso de segurança alimentar, entre outros. São oferecidos ainda aos agentes de atendimento psicossocial, psicológico, médico e treinamento, sendo que o representante da classe sindical visitou o estabelecimento no período. De forma sucinta, essas são as informações constantes do relatório. As informações são suficientes, por isso nosso parecer é favorável à apuração. No mais, recomendo que sejam anexadas as fotos do estabelecimento nos próximos relatórios, bem como a prestação do maior número possível de dados. Esse relatório, conselheiro, é referente a PEPG-US, que é a Unidade de Segurança, ou referente a PEPG-UP, que é a Unidade de Progressão?
Eu acho. Pela quantidade de pessoas presas, está aparecendo que é unidade de segurança. É? Olha, relatório. US. Ok, unidade de segurança. Então, eu coloco em discussão para os demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Para essa sessão eram apenas esses, presidente. Obrigado pela participação, conselheiro André. Passo a palavra, Eu que então. agradeço. Valeu, obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro Thorsten, para, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer nessa sessão. Está com a palavra e seja bem-vindo, conselheiro Thorsten. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Senhor presidente, eu tenho relatórios de Conselho da Comunidade e de inspeção prévia também. Tem um relatório de mérito que eu vou deixar para a próxima sessão, que trata-se de um pedido de indulto individual. E eu inovei aqui nas minhas pesquisas uma informação. Então, esse relatório de mérito eu vou deixar para a próxima reunião. Vou me ater aqui somente no Conselho da Comunidade e dos relatórios de inspeção prévia, senhor presidente. Então, okay. Vou começar pelo relatório de inspeção prévia da Casa de Custódia de São José dos Pinhais. A Casa de Custódia de São José dos Pinhais recebeu o ofício do Conselho Penitenciário, o ofício 106/2022, de 14 de junho. Foi apresentado em modelo proposto pelo Conselho, com as informações prestadas pelos gestores da unidade. A unidade foi inaugurada no final de 2005, conta com a equipe de gestão designada com o diretor, né, vice-diretor, chefe de segurança. A unidade dispõe, né, ela foi construída, capacidade para 876 vagas, pessoas privadas de liberdade do sexo masculino, com a ocupação atual de 1.080 presos em regime fechado. A unidade possui local para abrigar presos em situação de seguro e conta com equipamentos eletrônicos de segurança, tais como raquetes, banquetas, pórticos, detectores de metais, scanner corporal e circuito fechado de televisão. A unidade conta com o controle, né, da ordem, disciplina e segurança realizado por policiais penais do Estado do Paraná e não registrou fugas nos últimos 6 meses. Em eventos de crise, a unidade conta com o apoio do Grupo de Segurança Interna, né, GSI, tecnologia nova no sistema penitenciário, que desenvolveu treinamentos específicos para que os policiais penais possam se organizar dentro das unidades, de forma a garantir o gerenciamento de crise, aqueles pequenos eventos de crise dentro das unidades, sem a necessidade do chamamento da Polícia Militar, né? Segundo o diretor, a Casa Custódia de São José dos Pinhais está com estrutura física externa, com manutenção bem atendida, com iluminação e limpezas adequadas. A unidade recebeu inspeção do Ministério Público no mês de julho agora. A alimentação é fornecida por empresa terceirizada, os presos recebem suas alimentações individualmente e os servidores contam com um refeitório. Além da alimentação, o Estado fornece vestuário e materiais básicos de higiene pessoal, mas é facultado ao familiar prover também através de sacolas, né? Para as demais assistências, o Estado dispõe de atendimento de saúde, assistência educacional, social, psicológica, bem como atividades de laborterapia e lazer, através de prática esportiva. Estão em atividades de laborterapia, segundo o relatório, 189 presos. Em caso de falta disciplinar, os presos são submetidos ao Conselho Disciplinar, com direito ao contraditório e ampla defesa, acompanhado por advogado. Para o acompanhamento da pandemia da Covid-19, os presos servidores recebem álcool em gel e máscaras para prevenção. Também foi realizada a testagem. Após a testagem, foi registrada a contaminação de 19 presos e 5 servidores. O corpo funcional conta com 66 policiais penais, 26 monitores de ressocialização, né, através do contrato contrato terceirizado, um agente de apoio, 3 agentes de execução, um dentista,
um assistente social, um médico, um psicólogo, um advogado e 8 professores. Os servidores do DPEM contam com treinamento e aperfeiçoamento realizado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. Também contam com acesso ao programa Prumos, né, para atendimentos psicológicos. Né. Da análise do relatório, notamos que o responsável diligencia pelo funcionamento da unidade, senhor presidente e mais conselheiros. Ele busca prestar assistência aos presos, bem como prestou informações preliminares. Então, por todo esse exposto, o nosso parecer é favorável à aprovação do relatório apresentado pelo diretor. Sugerimos realização da expressão em loco e encaminhamento do presente para conhecimento da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Só quero fazer um adendo, não constei no relatório, mas os demais conselheiros, o presidente deve lembrar também, a Casa de Custódia de São José dos Pinhais teve aquele capítulo, aquela situação envolvendo advogadas, uma situação de revista, né, que as advogadas aí sentiram desconfortáveis no processo de revista e gerou até uma visita lá por parte dos membros da Diretoria de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, e houve um aperfeiçoamento, então, do sistema de parlatório. Foi amplamente noticiado isso, né, pela mídia na época, e ficou pendente, na verdade, essa realização, né, da visita em loco por parte do Conselho, porque a gente estava com uma série de limitações durante aquele período. Mas está aqui posto, então, o relatório de inspeção prévia, que pode servir agora de subsídio também para uma oportuna visita à Casa de Custódia de São José dos Pinhais. E coloco em discussão, então, pelos demais conselheiros e votação via enquete o relatório de inspeção prévia da Casa de Custódia de São José dos Pinhais e o parecer proferido pelo conselheiro Thorsten. Está aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Sim, nós passamos, então, agora ao relatório do Conselho da Comunidade da Comarca de Cerro Azul. Foi apresentado nos modelos propostos, né? O relatório tem sido apresentado de forma mensal, esse corresponde aos meses de junho e julho. Né? Ante o exposto, nós temos a informar que a Delegacia de Polícia de Cerro Azul é aquela boa prática, né? aquela referência. Ela não mantém presos na carceragem, ela é utilizada apenas para detenção e logo de imediato, quando o preso passa pelos procedimentos, né, o detido passa pelos procedimentos adequados, atendimento à Polícia Civil, né, se for o caso, uma audiência de custódia, ele é transferido para outros estabelecimentos prisionais. As pessoas detidas que passam pela delegacia de Cerro Azul recebem assistência jurídica gratuita. Com relação às penas, em regime aberto e medidas alternativas, o Conselho da Comunidade auxilia nas assistências. Em média, nos últimos 2 meses, foram assistidos cerca de 23 pessoas na comarca, com atendimentos na área de saúde, psicologia e religiosa, bem como orientações para o convívio social. São essas informações trazidas pelo Conselho da Comunidade, né, eles estão com mandato vigente, tem estrutura para funcionamento e busca realizar, então, as diligências necessárias para atender as assistências aos condenados em regime aberto e os cumpridores de penas e medidas alternativas. Portanto, senhor presidente e demais conselheiros, nosso parecer é favorável à aprovação do relatório, medida pela qual esperamos novos e sugerimos remessa dos autos para conhecimento da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná. Em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete, Conselho da Comunidade de Cerro Azul, Paraná, meses de junho e julho. Aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Seguimos agora, então, para o relatório prévio de expensão da cadeia pública de Pitanga. O relatório foi apresentado através da provocação ofício 086/2022, de 13 de junho de 2022. As informações foram prestadas conforme roteiro
proposto pelo Conselho Penitenciário. Da análise, temos a informar que a capacidade de estabelecimento da cadeia pública de Pitanga é para 36 vagas para mulheres, com ocupação na data do relatório. E chamou a atenção este dado em relação a Pitanga, uma cadeia para mulheres. Lá estavam 3 homens e 71 mulheres, né? Uma superlotação aí, alcançando o dobro da sua capacidade, e também com 3 homens. Existem informações que os homens estão abrigados, né, estão alojados em espaços diferentes das mulheres. Não existe separação de presos provisórios condenados na cadeia. Existe no prédio espaço resguardado para presas do seguro e isolamento disciplinar. A unidade possui raquetes detectoras de metal e monitoração por vídeo. Em situações de crise, eles não contam com apoio operacional. Essas informações do gestor local. Quanto à manutenção predial, o gestor informa condições deterioradas com análise indicando situações razoáveis e ruins de preservação. Quanto ao atendimento das mulheres, a equipe conta com profissionais da área de segurança do sexo feminino. Segurança interna e externa é realizada por guardas prisionais temporários, ainda estava no final do contrato. O relatório ainda foi apresentado naquela transferência do processo seletivo simplificado para a contratação de empresa terceirizada, agora monitores de ressocialização. E eles informam ainda, além da existência do chefe, a ocorrência de um assistente social, como servidor da unidade, e os servidores não contam com capacitação profissional, através de formação fornecida pelo DPEM. A unidade não conta também com serviço de conselho disciplinar e comissão de classificação técnica. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo. Também são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal, assistência material pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais de higiene também são autorizados aos familiares, conforme estabelecido em lista, portaria do DPEM. Assistência à saúde é prejudicada, não tem assistência à saúde. Para o acompanhamento da pandemia do Covid-19, presos e servidores foram testados. Para a prevenção da pandemia, eles recebem máscaras e álcool em gel distribuído na unidade. O resultado da testagem constatou a contaminação de um preso e 2 agentes públicos. A assistência jurídica é prestada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. Também eles têm uma assistência social e religiosa que presta serviços na unidade. E para atividades laborais, a unidade, o estabelecimento proporciona 12 vagas, que são preenchidas a critério da gestão, que consideram tempo de prisão e comportamento carcerário para o preenchimento dessas vagas. A unidade recebeu visita nos últimos 6 meses do Conselho da Comunidade, da Pastoral Carcerária, e inspeção do Ministério Público, Defensoria Pública e do Juízo da Execução. Consideramos informações preliminares trazidas suficientes, senhor presidente e demais conselheiros. Entendemos que a direção do estabelecimento proporcionou as informações, mas indicamos imprescindível a verificação presencial da unidade, visto que o próprio gestor informa uma série de deficiências, E até para esse conselho firmar convicção sobre a real situação do gasto público. Mesmo assim, nosso parecer é favorável à aprovação do relatório e sugerimos também o envio dos autos para conhecimento e providências da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Está em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete, relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Pitanga. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Por hoje, nós temos este último relatório, senhor presidente e mais conselheiros, é o relatório prévio de inspeção da cadeia pública de Quedas do Iguaçu. Ele foi motivado requisitado através do ofício 089, de 13 de junho de 2022, do Conselho Penitenciário. Foram apresentadas informações conforme o roteiro. A capacidade de estabelecimento é de 22 vagas para homens. A ocupação na data do relatório
era de 63, né, quase chegando aí a 3 vezes a capacidade de custódia do estabelecimento. Existe no prédio espaço resguardado para presos seguros, isolamento disciplinar. Essa é uma informação até que eu entendo contraditório, porque um prédio que tem 22 vagas para presos, ocupada por atualmente 63, quase 3 vezes a capacidade, eles encontram espaço para resguardar presos seguros e isolamento. Chamou atenção também nesse relatório. A unidade possui raquetes e banquetas detectoras de metal, monitoração por vídeo e cerca elétrica, não possui alvará de funcionamento. Em situações de crise, o apoio operacional é realizado pela SOI-DPEM, com tempo estimado para atendimento em 120 minutos. A manutenção predial, o gestor entende que estão em condições boas e razoáveis, porém mal iluminada. Segurança interna e externa é realizada por guardas prisionais temporários, acho que o relatório ainda estava naquela mudança do contrato, e por policiais penais, e a equipe é composta do chefe da carceragem, 6 servidores contratados temporários e 2 policiais penais efetivos do Estado. Os servidores não contam com capacitação profissional. Outra informação também que chama a atenção, de que o DPEM não estaria alcançando a qualificação profissional daquela unidade. A unidade não conta com serviço de conselho disciplinar e comissão técnica. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo. Também são fornecidos material básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais de higiene também são autorizados aos familiares, conforme a lista estabelecida pela portaria do DPEM. Não ocorre assistência à saúde, mas o acompanhamento da pandemia 19, os presos servidores foram testados. Para a prevenção, eles foram distribuídos pela unidade máscaras e álcool em gel, e o resultado da testagem não constatou contaminação. Não é prestada assistência jurídica gratuita no estabelecimento, bem como as demais assistências previstas na Lei de Execução Penal estão prejudicadas. Para atividades laborais, os presos do estabelecimento contam com a disponibilidade de 6 vagas, que são preenchidas a critério da gestão, que considera o comportamento carcerário. A unidade recebeu visita nos últimos 6 meses do Conselho da Comunidade, da Pastoral Carcerária e inspeção do Ministério Público, Defensoria Pública e do Juiz da Execução. O presidente e mais conselheiros consideramos as informações preliminares suficientes. A chefia do estabelecimento proporcionou, né, as informações conforme o relatório, porém, mais uma vez, indicamos imprescindível a verificação presencial da unidade. Esses são os motivos pelo qual nosso parecer é favorável à aprovação do relatório e sugerimos encaminhamento para conhecimento e providências da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Ok, coloco em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir se tiver mais algum. Para esta data era o que continha, senhor presidente. Obrigado pela participação, conselheiro Thorsten. Até em tempo, deixo também registrado que no último dia 24/8, a conselheira Yara, juntamente com o conselheiro Miguel e eu, estivemos presentes junto à sede da Polícia Penal do Estado do Paraná. Fomos recebidos pelo novo diretor, Oswaldo Machado, pelo vice-diretor Lourenço Paião, e tivemos também o prazer de conhecer os membros, o novo corregedor, o senhor David Duarte, e também o corregedor adjunto, o senhor Juliano Tavares. Fomos até o local, fomos bem recebidos, verificamos as tratativas aí realizadas pelos novos gestores da Polícia Penal do Estado do Paraná. Já fizemos as devidas apresentações, né, conselheira Yara? Aqui está presente. Se quiser tocar um pouquinho no assunto, está com a palavra. Fique à vontade também, qual que foi a sua impressão. Sim, foi muito proveitosa, acho, a nossa visita. A gente conhecemos e ele expôs mais ou menos qual é a ideia de gestão dele, né? Então, enfim,
Espero que ele consiga fazer, porque ele está muito empenhado, né, de fazer, enfim, capacitar, cuidar das unidades, e foi muito bacana. E trabalhar, acho que ele entendeu, né, que o Conselho Penitenciário é um aliado, né? Nós falamos, foi bem proveitoso. O corregedor também, foi uma visita muito boa. Que bom, que bom. Então, tendo novas visitas e novas autoridades, nós vamos convidar demais conselheiros também para que sempre participem, né? Se estejam presentes, a gente possa aí se fazer presente, o Conselho Penitenciário cada vez mais aí perante os demais órgãos também do Estado. Com relação às visitas em loco, todos os protocolos que já foram concluídos ou que receberam uma atenção inicial, constam com a anotação de que estão aguardando visita em loco, e assim que os conselheiros tiverem disponibilidade, a gente já começa a programar para poder também realizar. Outra coisa que me chamou a atenção, fazendo até umas conclusões do relatório de inspeção em loco da cadeia pública de Colombo, o termo utilizado, cadeia pública, é um termo destinado pela LEP, né, somente a recolhimento de presos provisórios. E o que me chamou a atenção até em conversa informal aí com o diretor adjunto do Departamento de Polícia Penal, eles disseram que já tem um projeto para reformular esses nomes. Tirar a cadeia, né, que é o que está na LEP, e talvez coloque um novo nome, porque a maioria das cadeias hoje também tem, as que foram recepcionadas aí pela Polícia Penal, presos condenados, né, daí por algum critério do próprio juiz local, às vezes estão segregados naquela unidade mais próxima até dos familiares. Mas só uma observância com relação aí à LEP, o artigo 102 nesse caso. Eu acho que o termo cadeia não Cadeia está equivocado. pública. Tipo de cadeia, prisão, cadeia. É O que está isso. errado é pública, porque não existe cadeia privada. Bem isso. Mas a LEP, nesse caso, ela fala cadeia pública, né, destinada ao recolhimento de presos provisórios. Ela especifica dessa forma, né? E a maioria das cadeias que foram recepcionadas, elas são cadeia pública, por exemplo, de Pitanga, cadeia pública de Quedas do Iguaçu, cadeia pública X, YZ. Só nos termos da lei, é mais aquela parte burocrática, a gente sabe que na prática é ali que o preso está segregado, ele tem que ter as condições mínimas, né? E durante essas vistorias em loco, que estão sendo realizadas também, e postadas através dos relatórios, nós temos percebido que o DEPEN está deixando bem clara a nova marca da Polícia Penal, sabe? Seja na parte estrutural, seja na parte de quem está passando na frente daquela antiga carceragem, daquela antiga cadeia, possa visualizar ali que agora existe novos gestores, uma nova intenção com relação àqueles presos que estão custodiados. Está bastante interessante, por isso aí o convite depois estendido aos demais conselheiros para a realização dessas visitas em locos, para sentirem aí na pele, principalmente aqueles que já visitaram outras unidades, para verificar se houve ou não houve mudança, né? Até mesmo, conselheiro André, não esquecemos da nossa vistoria com relação à regional de Ponta Grossa. Nós estamos verificando também, fique constado em ato, que a diária fornecida pelo Estado é de R$180, como todos sabem, aqui a maioria dos conselheiros presentes, e hoje um hotel custa R$190. Então, também isso dá um pouco de dificuldade. A gente consegue uma coisa, e ao mesmo tempo a gente tem que daí se virar da forma que for para poder, se precisar ficar no local, se virar com esse valor que é despendido aí pelo Estado para o trabalho dos conselheiros penitenciários, na localidade que foi realizada a inspeção aí do Conselho. Aberto a assuntos gerais ainda, o conselheiro que queira se manifestar, fique à vontade, tá? Com a palavra. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro William. Muito obrigado. Bom, respeitando as opiniões diversas com relação ao tema que o senhor acabou de falar sobre as cadeias públicas, né? Eu acho que seria um grande equívoco resolver a questão de falta de vagas para presos condenados em estabelecimentos penais adequados, como penitenciárias, mudando o nome de unidades penitenciárias de presos provisórios, como as cadeias públicas. Isso já aconteceu quando dessa tomada, né, de carceragens. Então, veja que isso, antes de ser cadeia pública, eram carceragens de delegacia de polícia civil, e aí, numa canetada, transformou-se em cadeia pública. E aí, toda uma estrutura
né, tem que ser ajustada para poder receber o preso dentro da lei de execução penal, né, que antes não se preocupava enquanto carceragem. Agora, veja, essas cadeias públicas hoje não têm estrutura mínima adequada para receber um preso para o cumprimento da sua pena como um todo, né? Então, se tem preso lá hoje cumprindo pena, lá estão por falta de vaga nas penitenciárias ou casos extremamente assim excepcionais, né? De decisão judicial, talvez seja um seguro, talvez seja uma questão muito muito excepcional mesmo, né? Mas é assim, quero deixar registrado aqui que eu acredito que o ideal é manter sim o nome de acordo com a lei, a não ser que a lei mude, né? E procurar então adequar a estrutura e vaga para que, uma vez condenados, esses presos, né, sejam redirecionados a uma penitenciária, onde tem trabalho, onde tem estudo, né? Finalidade, então, da execução da pena. Bem observado, conselheiro William. Até estou postando aqui agora, só peço gentileza para os demais conselheiros aguardarem mais um instantinho, algumas fotos da última sessão que foi realizada junto à cadeia pública de Colombo, só para poder até entender dessa realidade, né? Não sei se os demais conselheiros conseguem visualizar as imagens. Um instante, por favor. As imagens ainda estão sendo carregadas. Bom, eu queria mostrar justamente essas adequações que o conselheiro William falou, né? Bem pontuado, que é o que os gestores locais estão se virando para poder aí atender as demandas que foram repassadas por lei, né? Só um instante, eu quero verificar aqui se ela muda aqui. Só um instante. Ó. Por exemplo, né? Os conselheiros estão conseguindo visualizar? Os demais conselheiros. Oi, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir, os demais conselheiros? Sim. Então tá. Vou passando as imagens aqui só para vocês poderem visualizar, então, né? Olha como que está ficando os padrões das cadeias, que os gestores têm se virado aí com fundo rotativo, ou até mesmo algumas verbas oriundas para poder fazer as reformas aí das cadeias, das antigas carceragens, né? Repassando as imagens, aí eu passo aqui a visita nossa, só um instantinho. Ó, todas as cadeias que nós visitamos possuem agora videoconferência, visita virtual, nenhuma por enquanto deixou de demonstrar o mínimo aí de atenção, só um instantinho. Aqui não, aqui também não, desculpe. Aqui as imagens ficaram repetidas aí. Nós conseguimos entrar em algumas unidades, algumas mazelas a gente ainda identifica, né, que estão reestruturando, que são os carros utilizados para a escolta aí da própria Polícia Penal, né, às vezes adequados, às vezes nem tanto, às vezes exigindo aí que sejam reformulados ou, né, destinados a outros veículos para adequação aí e deslocamento dos próprios servidores. Mas o que eu gostaria de mostrar para os demais conselheiros são as fotos que envolvem a parte aí da carceragem. Olha só por dentro aqui. Pintado, chão limpo, as grades pintadas, onde está sendo aplicados os recursos aí para que os gestores possam, até mesmo os agentes públicos que ali trabalham, os próprios presos custodiados, tenham uma maior dignidade ali, né? Os lugares que precisam ser reformados, ali dentro de um cubículo hoje, como está, né? Esse é o cubículo que foi previamente reformado. Essa aqui é a cadeia pública de Colombo, tá? Eu vou colocar aqui uma foto do cubículo sendo reformado, só um instantinho. Vamos ver, olha só aqui, ó. Então lá, por exemplo, que nem o conselheiro Thorsten comentou, né? Quedas de Iguaçu, por exemplo, no relatório de sistema consta lá a capacidade de 8 vagas, mas é que está sendo reformulado totalmente as cadeias públicas, né? Então os gestores estão pegando, usando o fundo para poder tornar aquilo que era 8 no sistema virar 61, virar 80. É isso que a gente tem observado, sabe?
Então, é dessa forma. Eu não achei a foto principal aqui, mas são as fotos que demonstram aí que a administração tem mudado o entendimento no sentido assim da estrutura, principalmente, manter os presos ali com a qualidade, não é mais a mínima, é um padrão mais elevado comparado às antigas carceragens, sabe? É bem interessante. E isso a gente só consegue ver em loco, só consegue verificar que aquela obra anterior vira isso aqui, indo em loco lá e constatando que realmente tem uma reforma e tem condições de ser reformada. Tá? Até mesmo nós temos aí uma lei que entrou em vigente recentemente, não tão recente, mas a eficácia dela passa a ser a partir do dia 31 de dezembro de 2023, que é aquela lei 20.826 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a criar fundos rotativos para órgãos que especifica, sabe? Então, essa lei nós depois, com mais cuidado e cautela, podemos dar uma olhadinha nela com calma, mas ela, para a realidade prática das cadeias públicas, das penitenciárias, ela parece que gera alguns óbices para a aplicação desses recursos, até mesmo em favor aí dos próprios presos. Em qual sentido? O que era mais célere, mais rápido, passa a ser cumprido, parece que, através de licitação, ou até mesmo parece que compra direta, envolvendo alguns critérios técnicos aí da própria lei. Mas com eficácia apenas a partir de 2023. Bom, demais conselheiros e conselheiras, por hoje era só isso. Agradeço a presença de todos, conselheiro William Zonato, conselheiro Joy, conselheiro Yara, conselheiro Thorsten, conselheiro André, conselheira Silvia, justificar aqui suas ausências do conselheiro Miguel Stadler, conselheiro Antônio Quinupa, conselheiro Miguel e conselheiro Afonso. Os demais eu agradeço pela participação e convido já para a próxima reunião, que será celebrada também de maneira virtual, a princípio, no próximo dia 14 de setembro, agora no mesmo link virtual. Tá bom? Assim que a gente tiver novidades, a sala aqui está disponível para a hora que o Conselho quiser se reunir presencialmente. Já está aquela sala que foi passada algumas reuniões atrás. Assim que os conselheiros tiverem interesse, nós podemos também nos reunir da forma presencial. Agradeço pela participação de todos e até a próxima reunião. Obrigado pela participação. Obrigado, presidente. Presidente. Boa semana. Boa tarde, meus conselheiros. Boa semana a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.